Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Eu estou bem. Hoje é um domingo, dia 30 de janeiro de 2022. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sejam bem-vindos a mais uma live do Acordando o Sol com as Escrituras. Hoje eu vou compartilhar a leitura de Alma 3, Alma, capítulo 3, e fazer algumas breves ponderações. Gostaria de perguntar para vocês se vocês já fizeram a oração para iniciar o dia. Quem não fez, eu aconselho fazer uma pausa no vídeo e fazer a oração. E quem já fez, assim como eu, daí pode seguir tranquilamente. A oração é importante para a gente convidar o Espírito, assim a gente aproveita melhor a mensagem. Certo? Eu vou começar lendo primeiro um hino do nosso hinário da igreja. É o hino número 1, a alva rompe. A alva rompe em Sião, e a verdade faz volver. Depois da longa escuridão, bendito dia vai nascer. Diante da divina luz, trevas e erro fugirão. O Evangelho de Jesus, os povos todos ouvirão. Nações gentias exultai, a plenitude já chegou. Ó filhos de Sião, buscai. Ó filhos de Sião, buscai. União com Deus que vos salvou. Jeová falou, ouvidos dai. Tribos e povos e nações, o seu apelo escutai, voltai a Deus os corações. Do céu um anjo já desceu, e seu registro entregou, em Sião a luz se acendeu, e os resgatados conclamou. Esse hino claramente ele fala sobre a restauração. Ele claramente fala sobre o livro de Mormon, né, que foi trazido à luz, né, por um anjo chamado Moroni, no caso, e foi entregue ao profeta, ao jovem profeta Joseph Smith. E assim que se diz que se acendeu uma luz em Sião, né, como diz o hino, né? Então antes as pessoas estavam em trevas, né, por não conhecerem a verdade. E agora as pessoas têm luz, ela só precisa ser difundida ainda mais entre as nações. Tá legal. Então vamos ler lá no livro de Mormon, Alma capítulo 3. Quem tiver as escrituras aí, acompanhe. E aconteceu que os nefitas, que não haviam sido mortos pelas armas de guerra, depois de haverem enterrado aqueles que pereceram, ora, o número de mortos não foi contado por causa de sua grande quantidade. Havendo terminado de enterrar seus mortos, voltaram todos para suas terras e suas casas e suas esposas e seus filhos. Ora, muitas mulheres e crianças haviam sido mortas pela espada, e também muitos de seus rebanhos e manadas. E também muitos de seus campos de cereais foram destruídos, porque foram pisoteados por hostes de homens. E então todos os lamanitas e anlicitas que haviam sido mortos nas ribanceiras do rio Sidom foram jogados nas águas do Sidom. E eis que seus ossos estão nas profundezas do mar, e eles são muitos. E os anlicitas distinguiam-se dos nefitas, porque haviam marcado a fronte de vermelho, à moda dos lamanitas, mas não haviam rapado a cabeça como os lamanitas. Ora, a cabeça dos lamanitas era rapada, e andavam nus, com exceção de uma pele que lhes cingia os lombos e também da armadura que os cingia.
e de seus arcos e suas flechas e suas pedras e suas fundas e assim por diante. E a pele dos lamanitas era escura por causa do sinal que havia sido posto em seus pais como um anátema pela transgressão e rebeldia deles contra seus irmãos que eram Nefe, Jacó e José e Sam, que foram homens justos e santos. E os irmãos procuraram destruí-los, sendo portanto amaldiçoados. E o Senhor pôs-lhes uma marca assim em Lamã e Lemuel e também nos filhos de Ismael e nas mulheres ismaelitas. E isto foi feito para que sua semente pudesse ser distinguida da semente de seus irmãos, para que assim o Senhor Deus preservasse seu povo, a fim de que não se misturasse nem acreditasse em tradições incorretas que causariam sua destruição. Ora, aconteceu que aqueles que misturaram sua semente com a dos lamanitas fizeram recair sobre sua descendência igual maldição. Portanto, os que se deixaram levar pelos lamanitas foram chamados por esse nome e foi-lhes posto um sinal. E aconteceu que aqueles que não acreditaram nas tradições dos lamanitas, mas acreditaram nos registros que foram trazidos da terra de Jerusalém, assim como nas tradições de seus pais, que eram corretas, e que acreditaram nos mandamentos de Deus e guardaram-nos, foram chamados nefitas, ou o povo de Nefe daquele tempo em diante. E foram eles que guardaram os verdadeiros registros de seu povo, como também os dos lamanitas. Agora voltaremos aos amlicitas, pois também lhes foi posto um sinal. Sim, eles mesmos marcaram a fronte de vermelho. Assim foi cumprida a palavra de Deus, pois estas são as palavras que ele disse a Nefe: Eis que amaldiçoei os lamanitas e marcá-los-ei para que eles e seus descendentes sejam separados de ti e de tua semente, de hoje em diante e para sempre, a menos que se arrependam de suas iniquidades e voltem-se para mim, a fim de que eu tenha misericórdia deles. E também porei um sinal naqueles que misturarem sua semente com teus irmãos, para que também sejam amaldiçoados. E também porei um sinal em todo aquele que lutar contra ti e tua semente. E também te digo que aquele que se apartar de ti já não será chamado tua semente. E abençoar-te-ei, assim como a todos os que forem chamados tua semente, de hoje em diante e para sempre. E estas foram as promessas que o Senhor fez a Nefe e sua semente. Ora, os amlicitas não sabiam que estavam cumprindo as palavras de Deus quando começaram a marcar a fronte. Não obstante, haviam se rebelado abertamente contra Deus. Foi, portanto, necessário que a maldição caísse sobre eles. Ora, quisera que entendesseis que eles trouxeram sobre si próprios a maldição. E assim todo homem que é amaldiçoado traz sobre si a própria condenação. Lá no 20. Ora, aconteceu que alguns dias depois da batalha travada na terra de Zaraém, pelos lamanitas e amlicitas, outro exército dos lamanitas caiu sobre o povo de Nefe no mesmo lugar em que o primeiro exército enfrentara os amlicitas. E aconteceu que foi enviado um exército para expulsá-los de sua terra. Ora, o próprio Alma, estando ferido, não subiu dessa vez para batalhar contra os lamanitas, mas enviou um numeroso exército contra eles, e eles subiram e mataram muitos dos lamanitas, rechaçando o restante deles para fora das fronteiras de sua terra. E voltaram e começaram a estabelecer a paz na terra, não sendo mais molestados por seus inimigos durante algum tempo. Ora, todas estas coisas se deram, sim, todas estas guerras e contendas começaram e terminaram durante o 5º ano do governo dos juízes. E em um ano, milhares e dezenas de milhares de almas foram enviadas para o mundo eterno, a fim de colherem suas recompensas de acordo com suas obras, tivessem sido elas boas ou tivessem sido más, para colherem felicidade eterna ou miséria eterna, de acordo com o espírito a que desejaram obedecer, fosse um bom ou um mau espírito. Porque todo homem recebe recompensas daquele a quem decide obedecer, e isto de acordo com as palavras do espírito de profecia. Portanto, que seja conforme a verdade. E assim terminou o 5º ano do governo dos juízes. Tá? E assim foi concluído o capítulo 3 de Alma. Então, aqui não estava fácil a vida para eles ali, né? Eles estavam em conflitos ali com os lamanitas e os amlicitas, né? Que na verdade eram os nefitas que se rebelaram e se uniram aos lamanitas. E de acordo com esse capítulo, né? De acordo com esses relatos de Alma,
Aqui fala sobre autorresponsabilidade, né? A responsabilidade que nós temos sobre as nossas escolhas, né? Aqui eles falam de sinais, né? E no 18 fala assim, fala o seguinte, ó, que esses amlicitas, eles na verdade estavam cumprindo as palavras de Deus, tá? Eles estavam cumprindo as palavras de Deus, eles mesmos se colocaram um sinal. Não obstante, né, uma continuação do versículo aqui, 18, não obstante, haviam se rebelado abertamente contra Deus. Foi, portanto, necessário que a maldição caísse sobre eles. Tá? Então, a maldição era a seguinte, né? Todo aquele que se rebelasse contra Deus, né, receberia um sinal. No 19, diz o seguinte: ora, quisera que entendesseis que eles trouxeram sobre si próprios a maldição. E assim, todo homem que é amaldiçoado traz sobre si a própria condenação. Tá? Então, eu acredito que a mensagem aqui é sobre autorresponsabilidade, né? Ele enfatiza que todo o pecado, né, toda transgressão, ela vai ter uma punição. Tá? Então, que a gente possa pensar antes de fazer as coisas, né? E que vai ter uma punição. Aqui não está falando assim de tipo de erros, né, que todos nós cometemos, né, que a gente se distrai e tal. Aqui está falando de rebeldia mesmo. O que é uma rebeldia? Rebeldia é quando a pessoa, conhecendo a palavra de Deus, né, conhecendo os mandamentos, né, ela decide que vai transgredir eles. Então, dificilmente um membro ativo na igreja, né, um membro que conhece ou que procura todos os dias ser esforçado e guardar os mandamentos, né, ele não vai sair de casa assim já de manhã cedo, hoje eu vou errar, né, hoje eu vou cometer tal transgressão, hoje eu vou me rebelar, né. Dificilmente um membro ativo vai fazer isso, né. Então, mas mesmo assim, cada um de nós provavelmente vai cometer algum erro, né? Mas aqui nesse capítulo não está falando desses erros, né, que apesar dos nossos esforços a gente comete, né? Está falando sobre a rebelião mesmo, né? Então, nessa rebelião, né, eles sofreram, né, uma maldição, tá? Então, eles foram amaldiçoados por causa da rebelião, tá certo? Então, eles tiveram que lutar de novo, né, contra os nefitas, tiveram que lutar de novo contra esses lamanitas, né? Durante o 5º ano do governo dos juízes, né? Então, conforme nós vimos nos 2 capítulos anteriores, né? Não durou muito tempo, antes de Alma eles tinham uma monarquia, né? Então Alma foi o primeiro juiz supremo que governou no governo dos juízes. Então eles já não tinham uma monarquia. Então durou cerca de 5 anos, né? E já houve rebeliões ali que já uma parte do povo já não queria mais esse regime de governo, mas queria um regime mais autoritário, né? Tipo uma monarquia e outras coisas, dentre as suas propostas era destruir a igreja de Cristo, né? Ou a igreja de Deus, né? Que nessas escrituras elas falam mais de igreja de Deus, porque na verdade Cristo ele não tinha vindo ainda pela primeira vez à Terra, tá? Mas eles acreditavam que ele viria, né? Então fala mais assim em igreja de Deus, né? E tal. Acredito que seja por esse motivo.
E no 26 fala o seguinte, no 26 e no 27. E em um ano milhares e dezenas de milhares de almas foram enviadas para o mundo eterno, a fim de colherem suas recompensas de acordo com suas obras, tivessem sido elas boas ou tivessem sido más, para colherem felicidade eterna ou miséria eterna, de acordo com o espírito a que desejaram obedecer, fosse um bom ou um mau espírito. Porque todo homem recebe recompensas daquele a quem decide obedecer, e isto de acordo com as palavras do espírito de profecia, portanto que seja conforme a verdade. Tá? Então aqui está falando assim sobre aqueles que a gente deseja obedecer, seja um bom ou um mau espírito. Tá? Então assim para que a gente não, só para explicar um pouquinho melhor, para que a gente não confunda, né? Quando a gente deseja obedecer aos mandamentos do Pai Celestial, né? E a gente mesmo assim, por distração, por descuido, por erro mesmo, a gente acaba cometendo alguns erros, né? E esses erros a gente consegue se arrepender, né? Entretanto, quando a gente tem, eu não vou dizer quando, vou dizer se a pessoa tiver esse desejo de se rebelar, aí fica difícil, né? Aí é complicado eu dizer que a pessoa vai ser perdoada, né? Aí já não posso afirmar isso, né? Porque as escrituras elas dizem que nós vamos colher as recompensas da felicidade eterna ou miséria eterna, né? Então, né, as escrituras elas são claras, né? Quando há a transgressão, a rebeldia, né, nós vamos receber a recompensa da rebeldia, né? Mas quando existe o desejo, né, de guardar os mandamentos, de estudar as escrituras, de ser esforçado, né, de obedecer ao Espírito, né, aí eu vou colher a recompensa da felicidade eterna. Então não tem como fugir dessa verdade, não tem como dizer que todo mundo vai para o paraíso, todo mundo, né? O desejo do Pai Celestial é que todo mundo volte à sua presença, né? Mas as Escrituras dizem que nós vamos colher as recompensas de acordo com o que nós decidirmos seguir, certo? Então, como é importante, né, a gente conhecer as Escrituras e estudá-las, né, e tomar decisões, né? Então, a pessoa que ainda não decidiu, né, em que lado, né, ou então a pessoa que está meio morna, né, não sabe direito, né, que possa decidir hoje, né, decidir hoje, tomar essa decisão, eu vou seguir o plano do Pai Celestial. Tá certo? Então, essa leitura e essas ponderações que eu compartilho com os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, eu deixo de novo o exercício com vocês de ler, ponderar, orar e praticar o que os sussurros do Espírito disserem para vocês. Se quiserem deixar um comentário ali na publicação, eu agradeço. Se tiver uma dúvida também, alguma dúvida em relação a esse capítulo, em relação às Escrituras, também podemos compartilhar mais conhecimento. Tá certo? Agradeço a paciência de vocês, agradeço a diligência de vocês ao guardar os mandamentos. Desejo um bom dia, que o Espírito Santo acompanhe cada um de vocês, tá certo? E hoje é o dia do Senhor, um dia mais especial ainda. Certo? Muito obrigado e até a próxima.